Meu pai faleceu há algum tempo, e minha esposa e eu decidimos que minha mãe deveria morar conosco e nossos 2 filhos pequenos. Assim, ela poderia passar seus últimos anos cercada pela família e não sentir tanto a ausência do meu pai. O problema era que vivíamos em um pequeno apartamento de 2 quartos, e, apesar de termos algumas economias, ainda não era suficiente para comprar uma casa. Então, minha mãe decidiu vender a casa dela na Virgínia para nos ajudar a comprar uma casa em Maryland. Ela insistiu que preferia investir esse dinheiro para nos ajudar a adquirir uma casa onde pudesse passar o resto da vida conosco do que gastá-lo com um lar de idosos, algo que ela jamais aceitaria. O problema foi que havia muita coisa para organizar e limpar na casa dela antes de colocá-la à venda. Um dia, criei coragem e voltei para começar o trabalho de limpeza. Comecei pelo primeiro andar, depois fui para o segundo, até finalmente chegar ao sótão. Quando cheguei lá, percebi que estava cheio de memórias da família, como uma cápsula do tempo. Encontrei de tudo: álbuns de fotos de férias no Havaí, fotos da minha infância, fotos da minha formatura e até minha coleção de cartas de Dragon Ball, que eu achava ter perdido há anos. Mas, entre todos esses tesouros escondidos, também encontrei uma pasta cheia de documentos importantes, como a certidão de casamento dos meus pais e certidões de nascimento e óbito. Foi assim que percebi que o sobrenome que carreguei durante toda a minha vida não era o verdadeiro. Em algum momento, meus pais decidiram mudar o sobrenome da família. Eu era muito pequeno na época, então não é estranho que não me lembrasse disso. Mas, como você pode imaginar, minha curiosidade foi aguçada. Comecei a me perguntar por que alguém faria uma mudança dessas. Estávamos fugindo de algo? Escondendo algum segredo? Assim que tive a chance, decidi conversar com minha mãe sobre isso. Parece um pouco dramático, eu sei, mas fiquei pensando nisso por um tempo. Finalmente, quando as crianças estavam na escola e minha esposa no trabalho, soube que aquele era o momento ideal para ter essa conversa com ela. Sentei-me ao lado dela enquanto assistia à TV na sala, um pouco receoso da reação dela. Com a maior delicadeza possível, pedi um momento e mostrei os documentos que encontrei relacionados à mudança de sobrenome. Imaginei que haveria algum tipo de reação, surpresa, emoção, mas, em vez disso, minha mãe parecia resignada. Ela já sabia que, eventualmente, eu encontraria esses papéis durante a limpeza. Afinal, aquela não era a mesma casa onde cresci, mas um lugar que eles tinham comprado anos atrás. A princípio, ela ficou um pouco preocupada, mas, considerando que tudo isso aconteceu há mais de 30 anos, era como se soubesse que esse dia chegaria em algum momento. Durante a conversa, ela revelou que eu tinha um tio de quem nunca tinha ouvido falar, já que ele morreu quando eu ainda era bebê. Foi um momento difícil, especialmente porque ninguém nunca me contou sobre ele, mas entendi que minha mãe devia ter seus motivos para manter tudo isso em segredo. Esperei que ela me contasse por conta própria. No entanto, a verdade era mais complicada do que eu imaginava, e isso só aumentou minha sede por respostas. Descobri que as circunstâncias da morte dele geraram um verdadeiro escândalo, e, para evitar jornalistas e vigilantes, meus pais optaram por mudar nosso sobrenome e se mudar para o outro lado do país para começar de novo. Minha mãe revelou que meu tio conheceu minha futura tia na faculdade. Eles tiveram um relacionamento instável, mas, de repente, anunciaram que estavam noivos. Meu pai achava que o casamento não ia durar, mas, com a aproximação do grande dia, percebeu o motivo de o irmão estar tão encantado por ela. A família dela era extremamente rica, com dinheiro acumulado por gerações. Eles possuíam uma rede de fábricas de conservas e vinhedos. Em resumo, eram milionários. Apesar de meu pai não concordar com casamentos por interesse, meu tio não quis ouvir e acabou se casando com ela em uma cerimônia luxuosa. Os primeiros meses de casamento foram um conto de fadas, mas logo as coisas voltaram ao normal. O relacionamento deles era turbulento, cheio de brigas e discussões. Surgiram rumores de anulação e divórcio, mas eles continuaram juntos, até que um acidente mudou tudo. Enquanto faziam trilha em uma área montanhosa no primeiro ano de casamento, minha tia sofreu uma queda grave. Ela foi levada ao hospital com ferimentos sérios, mas sobreviveu. No entanto, os médicos informaram que ela nunca mais poderia andar ou usar os braços.
Com o tempo, a família dela começou a culpar meu tio pelo acidente. A situação piorou quando ela faleceu ao tomar uma overdose de remédios, deixando uma carta que revelou que o acidente não foi acidental. Meu tio a havia empurrado durante uma discussão. A situação se tornou um escândalo. Meu tio fugiu, mudando de identidade, mas foi encontrado anos depois no Havaí, onde tirou a própria vida. Minha mãe explicou que esconderam tudo isso para proteger a família e evitar traumas desnecessários para mim. Embora tenha ficado abalado ao descobrir toda a história, agora entendo por que tomaram essa decisão. Quando eu era uma garotinha de cerca de 9 ou 10 anos, minha família parou de visitar a casa da minha avó do lado da minha mãe. Para ser sincera, só percebi isso muito tempo depois, quando finalmente notei, não pensei muito sobre o assunto. Pode soar um pouco frio da minha parte, eu sei, mas, naquela época, mesmo sendo criança, eu entendia que era um assunto delicado. Naquela idade, eu não conseguia imaginar o que de tão sério poderia ter acontecido para que minha mãe parasse de falar com a própria mãe. A ideia me assustava um pouco, então eu apenas deixei esse pensamento de lado, como as crianças costumam fazer. Eventualmente, no entanto, me disseram que o motivo pelo qual elas não se falavam era porque tinham tido uma briga horrível e decidiram que o melhor seria não se verem mais. Pelo que eu sabia, a relação entre elas nunca tinha sido das melhores, nem mesmo quando minha mãe era pequena. Mas, honestamente, eu não queria perguntar mais sobre isso, porque era um assunto muito triste, e toda vez que minha mãe o mencionava, acabava chorando. Por conta dessa relação complicada e hostil entre as duas, à medida que fui crescendo, comecei a sentir uma espécie de desprezo pela minha avó. Eu não sabia exatamente o que ela tinha feito, mas era claro que ela havia partido o coração da minha mãe. Não havia outra maneira de descrever isso. Então, na minha cabeça, era fácil esquecer alguém que tinha machucado minha mãe tanto assim. Não importava se éramos da mesma família ou não. No entanto, alguns anos atrás, em novembro de 2018, minha mãe me ligou para dar uma notícia que me gelou até os ossos. Acontece que minha avó estava muito doente e morrendo. Ela me disse que, se eu quisesse vê-la antes que partisse deste mundo, teria que fazer isso logo, ou não haveria outra chance. Fiquei um pouco confusa, sem saber se deveria ou não ir vê-la. Tudo mudou para mim naquele momento, e comecei a pensar na possibilidade de visitá-la, onde quer que ela estivesse, e fosse um hospital ou uma casa de repouso. Mas, quando perguntei à minha mãe onde ela estava, a resposta dela me deixou completamente perplexa. Primeiramente, devo dizer que fiquei surpresa ao saber que minha avó ainda estava viva, pois eu tinha assumido que ela já havia falecido e nós nunca ficamos sabendo. Então, saber que tínhamos uma última chance de nos reconciliar foi um desdobramento inesperado na história. Perguntei à minha mãe se ela planejava ir ver a minha avó e se reconciliar com ela, e, quando ela disse que não, perguntei exatamente onde ela estava. Houve uma pausa de alguns segundos, e então, minha mãe revelou que ela estava em Illinois, num lugar chamado Chittenden. Não sabia o que pensar. Estava dividida, e por um lado, sentia que deveria fazer o que era certo e me despedir da minha avó, mas, por outro, havia tanto ressentimento acumulado. Fazia tanto tempo desde que eu tinha visto aquela mulher, que tinha deixado marcas tão profundas na vida da minha mãe, que eu nem sabia se ela me reconheceria ou se ficaria grata pela minha visita. Após algum tempo refletindo, decidi que precisava ir. Não podia deixar a oportunidade de encerrar aquele capítulo passar. Então, comecei a arrumar minhas coisas, sentindo uma mistura de nervosismo e curiosidade. O que eu diria a ela? Como ela reagiria? O nome Oshitenden não me dizia nada, e, honestamente, nem deveria. Então, como qualquer pessoa curiosa, liguei para minha mãe e perguntei o que, afinal, era esse tal de Oshitenden. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então, sem perder a compostura, me explicou que era o nome do lugar onde minha avó estava morando e algum tipo de residência para pessoas como ela, ou algo assim. Mas, aos poucos, com um tom de voz que me fez arrepiar, ela soltou: "Filha, sua avó está na prisão." Naquele instante, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Fiquei em silêncio,
de olhos arregalados, por quase 1 minuto. Sabe quando alguém pergunta se você está sentado antes de dar uma notícia difícil? Pois é, naquele momento entendi o motivo disso. Minha mente ficou um turbilhão de perguntas, e eu não sabia por onde começar. Eventualmente, implorei para minha mãe me contar a história completa, porque claramente havia omitido a parte mais importante. Foi então que ela me contou tudo, e eu fiquei sem palavras. Minha mãe começou explicando que a infância dela tinha sido um verdadeiro caos e que minha avó estava no centro de toda essa tormenta. Não vou dizer que ela era uma psicopata, e isso seria um insulto às pessoas que realmente são, mas, segundo minha mãe, a crueldade da minha avó era algo calculado, não um descontrole emocional. Não vou entrar em todos os detalhes do abuso que minha mãe sofreu, porque passaríamos o dia inteiro falando de coisas tristes. Mas acredite em mim, e minha avó foi, sem dúvida, uma mãe horrível. Minha mãe suportou anos de abuso verbal, físico e psicológico, até que, um dia, depois de muito sofrimento, ela percebeu que o fato de sua mãe tê-la machucado não significava que ela precisava continuar aquele ciclo. Isso aconteceu bem na época em que eu nasci. Acho que foi uma espécie de chamado para ela sobre o que significava ser mãe de verdade. Curiosamente, minha avó tentou mudar seu comportamento nessa fase, talvez porque percebeu que, se não mudasse, nunca teria um relacionamento com os netos. Até eu completar cerca de 9 anos, nós a víamos ou ela nos visitava algumas vezes por mês. Tudo estava relativamente tranquilo até que, de repente, minha mãe recebeu uma ligação de um homem que dizia ser advogado da minha avó. A notícia foi direta, ela estava presa, e as acusações contra ela eram muito sérias. Ao chegar a essa parte da história, eu já não sabia o que pensar. Era como se tudo o que eu acreditava sobre minha família estivesse desmoronando. Eu estava em choque, tentando entender como nunca soube nada disso. Parecia algo saído de uma série de TV, mas ali estava eu, descobrindo esse segredo sombrio da nossa família. Quando minha mãe perguntou ao advogado sobre o processo de fiança, ele revelou que o valor era cerca de US$ 500 mil. Minha mãe sentiu um frio na espinha ao ouvir essa quantia. Ela sabia que, para a fiança ser tão alta, os problemas da minha avó não eram algo simples, como uma briga de vizinhos. Algo muito mais sombrio estava por trás disso. E, logo, veio a confirmação. O advogado contou à minha mãe que minha avó estava sendo acusada de 4 tentativas de homicídio, 4 conspirações para cometer homicídio e, ainda por cima, cumplicidade em um assassinato. Basicamente, o que aconteceu foi que minha avó começou a ter problemas com os vizinhos de uma família formada por 2 jovens profissionais e seus 2 filhos pequenos. Nunca soubemos exatamente qual era a origem da briga, mas, em vez de resolver a situação de forma simples, como se mudar ou erguer uma cerca mais alta, minha avó decidiu resolver tudo de um jeito muito mais extremo. Ela foi para a internet pesquisar como contratar um assassino de aluguel. Você consegue imaginar? Ela simplesmente digitou no Google como contratar um assassino de aluguel. Depois de passar um tempo navegando, ela encontrou um cara que dizia ser profissional nessa área. E, acredite se quiser, ela estava disposta a gastar todas as suas economias para se livrar dos vizinhos da forma mais brutal possível. Mas o destino veio cobrar caro por isso. O suposto assassino de aluguel ou com quem ela estava conversando, na verdade, era um policial disfarçado, que estava ali para pegá-la no flagra. Se isso fosse um filme, talvez pudesse até parecer engraçado, de uma senhora idosa tentando contratar bandidos por algo trivial como uma briga de jardim. Mas, na realidade, não havia nada de engraçado. Isso apenas comprovava o quão perturbada minha avó era. Minha mãe relembrou o momento em que confrontou minha avó sobre tudo isso. Ela não demonstrou nenhum arrependimento ou remorso. Minha mãe mal podia acreditar que sua própria mãe estava disposta a gastar uma fortuna apenas para destruir a vida daquela família, e até mesmo das pobres crianças, que não faziam ideia de que a vizinha maligna estava planejando torná-las órfãs. Só de pensar nisso, me dá arrepios. Até onde ia a maldade daquela mulher? Depois de ouvir tudo, decidi que não queria vê-la. Não achava que nada bom poderia sair desse encontro. Cerca de um mês depois, recebi a notícia de que minha avó havia falecido na prisão.
Os oficiais informaram que suas últimas palavras foram dirigidas a uma ex-companheira de cela, e ela não mencionou sua família nem uma única vez. Às vezes, penso que, se tivesse decidido visitá-la, ela nem sequer me reconheceria. E, para falar a verdade, isso não teria importância, porque, ao descobrir quem realmente era aquela mulher que, infelizmente, era minha avó, eu também não a reconheceria. É um alívio pensar que essa fase da vida terminou. A história que ela deixou, embora trágica e distorcida, já não me prende mais. Você provavelmente já ouviu histórias sobre madrastas cruéis que maltratam os filhos de seus maridos de maneiras terríveis, mas a minha história foi totalmente diferente. O monstro na minha vida não era minha madrasta, era a minha própria mãe. Desde muito nova, percebi que precisava fugir de casa. Os abusos que eu sofria eram tantos que não conseguia mais suportar ficar ali. Um dia, peguei um punhado de joias que havia tirado do cofre da minha mãe e fui para a rua. Eu não tinha nenhum plano, apenas a ideia de vendê-las e tentar me dar uma chance de recomeçar em qualquer lugar, de qualquer forma, mas bem longe do inferno que era minha casa. Eu tinha um pressentimento de que minha mãe poderia mandar alguém atrás de mim, mas não porque ela se importasse comigo. Ela não se importava nem um pouco. A razão era outra, eu era o bode expiatório dela. A verdade é que eu nasci para ser o saco de pancadas emocional dela, alguém em quem ela pudesse despejar toda a raiva e frustração da forma mais cruel possível. Meu nascimento não foi um momento feliz para ela, mas um lembrete constante de que ela havia se casado com meu pai apenas pelo dinheiro, sem um pingo de amor envolvido. Eu não fazia ideia de por que meu pai tolerava aquela relação por tantos anos e nunca se separava. Mesmo sendo tão jovem, eu sentia o ressentimento entre eles. Minha mãe nunca fez questão de esconder que, para ela, eu era apenas a filha do marido dela, a quem ela desprezava completamente, por isso, desprezava a mim também. Eu lembro que, sempre que meu pai fazia algo que a irritava, ela descontava em mim. Ela me batia, me punia sem motivo, me humilhava das maneiras mais horríveis possíveis. Toda a raiva dela era direcionada para mim, em vez de ser confrontada diretamente com ele. Eu aguentei todo esse tormento por 15 anos, esperando que, em algum momento, ela percebesse que eu não era apenas filha do meu pai, mas também tinha o sangue dela correndo pelas minhas veias. Mas as coisas nunca melhoraram. Até que, um dia, decidi que já tinha aguentado o suficiente. Certa noite, depois que ela foi dormir, escondi as chaves do cofre. Com o coração na garganta, tomei coragem, roubei o dinheiro e as joias que estavam lá e fugi. A primeira coisa que fiz foi trocar as joias em uma loja de penhores não muito longe de casa. Assim que saí de lá, coloquei o dinheiro na mochila e peguei o metrô para o outro lado da cidade. Eu não conhecia ninguém, mas consegui me abrigar em um albergue para pessoas em situação de rua. Fiquei ali por um ano, vivendo com o dinheiro que consegui pelas joias, que, claro, foi muito menos do que elas realmente valiam. Como você deve imaginar, larguei a escola. No entanto, conheci algumas pessoas que me deram apoio e, de certa forma, se tornaram minha família, me protegendo enquanto eu estava sem teto. Entre essas pessoas estava a Salma, outra garota que fugiu de casa para escapar do abuso dos pais adotivos. Mas essa é outra história. O fato é que, como ela tinha acabado de completar 18 anos, conseguimos alugar, juntas, um pequeno anexo em um bairro modesto. Eu também consegui um emprego em um mercadinho e comecei a ganhar algum dinheiro. Havia uma cafeteria Starbucks bem em frente ao mercado, e, sempre que podia, eu escapava para observar o movimento de lá. Um dia, enquanto esperava a loja abrir porque cheguei cedo, vi um homem alto, de cabelos escuros e corpo que me deixou sem fôlego. Ele devia ter pelo menos o dobro da minha idade, mas algo nele me fascinou completamente. Fiquei ali, parada feito boba, olhando para ele, até que nossos olhos se encontraram quando ele se virou. O sorriso dele fez um redemoinho se formar no meu estômago. Naquele instante, soube que estava me apaixonando por um dos baristas. Foi a primeira vez que senti algo assim por um homem. Decidi que precisava vê-lo novamente. Fiquei tão interessada nele que mudei meu horário de trabalho para coincidir com o dele.
Também comecei a chegar antes da cafeteria abrir, só para esperá-lo chegar. Essa rotina logo se tornou a parte mais emocionante dos meus dias. Ele sempre me sorria, e aqueles momentos enchiam meu coração de alegria. Era como se cada sorriso dele apagasse um pouco da escuridão que sempre pairou sobre minha vida. Pela primeira vez, senti uma fagulha de esperança em meio ao caos infernal que tinha sido minha existência até então. Todos os dias, eu aguardava ansiosamente por esses pequenos encontros, sonhando com o que aquilo poderia se tornar. Contudo, um dia, enquanto eu esperava ansiosa, percebi que não era ele quem entrava na cafeteria, mas outro rapaz. A princípio, pensei que talvez ele tivesse se atrasado ou algo assim, então decidi esperar um pouco mais, dando o benefício da dúvida. Mas o tempo passou, e ele não apareceu. Mais tarde, naquela tarde, enquanto eu estava atrás do balcão atendendo os clientes no mercado, vi ele novamente. Só que dessa vez, ele estava conversando de forma bem descontraída e até flertando com uma mulher. Algo nela parecia familiar, mas não consegui identificar o que era no início, porque não conseguia ver seu rosto direito. De repente, percebi que eles começaram a se aproximar cada vez mais, e uma sensação de inquietação começou a crescer no meu peito. Foi então que me dei conta, com amargura, de quem era a mulher e por que ela parecia tão familiar. Era a minha mãe. E agora ela estava trocando um beijo apaixonado, bem no meio da rua, com o homem por quem eu estava apaixonada. Naquele momento, senti meu coração se despedaçar, quase literalmente. Meu peito se apertou com uma mistura de ciúme, raiva e um desejo incontrolável de arrancar o rosto daquela víbora sem vergonha que me trouxe ao mundo apenas para fazer da minha vida um inferno. Quando os vi se beijando daquele jeito, bem na minha frente, um sentimento de ódio profundo tomou conta de mim. Era como se todos os anos de abuso e maus-tratos que eu havia suportado se reunissem de uma vez só, queimando no fundo do meu estômago junto com a raiva por ela estar roubando o amor do homem que eu sonhava todas as noites. Mas, se alguém achava que aquilo era apenas uma cruel coincidência, estava errado. Quando ele se afastou dos lábios dela, minha mãe se virou e olhou diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em mais de um ano. Os dela brilhavam com uma maldade que eu nunca poderia ter imaginado, enquanto os meus ardiam de ressentimento. Então, ela voltou a olhar para ele, segurou-o pelo cabelo e o beijou novamente, enquanto meu mundo desabava ao redor dela. Ela sabia que eu gostava dele, e o que estava fazendo era um aviso claro de eu não poderia ter nada, porque ela tiraria tudo de mim. A fúria que senti naquele momento foi indescritível. Talvez eu devesse ter deixado aquilo passar, mas não consegui. No dia seguinte, as coisas pioraram ainda mais. Durante meu turno no mercado, vi que minha mãe entrou novamente na cafeteria. Desta vez, ela usava um vestido curto e começou a flertar descaradamente com o barista. Ele saiu de trás do balcão e se sentou com ela em uma mesa, todo sedutor. Aquela cena encheu-me de uma raiva extrema. Era como se algo dentro de mim tivesse quebrado. A fúria me cegou, e decidi que faria alguma coisa a respeito. Como um autômato, fui direto para a seção de ferragens, peguei uma chave inglesa e segui em direção à cafeteria, escondendo a ferramenta atrás de mim. Ela estava tão ocupada tentando seduzir o rapaz que nem percebeu minha aproximação. Mas, a cada passo que eu dava, minha raiva crescia mais e mais, até que finalmente avancei sobre ela. Com toda a força que eu tinha, acertei sua cabeça com a chave inglesa. Lembro de ouvir muitos gritos ao meu redor, mas, naquele momento, nada disso importava. Eu estava tomada por uma fúria sombria e continuei golpeando-a repetidamente até que, finalmente, senti que a tinha derrubado. Não sei quanto tempo passou, mas, quando alguém me puxou para longe dela, o corpo dela estava caído no chão, inerte. Seu longo cabelo escuro cobria o rosto, e uma enorme poça de sangue se formava ao redor dela. Foi só nesse momento que comecei a tomar consciência do que tinha feito. Lágrimas e vergonha começaram a surgir nos meus olhos enquanto eu olhava ao redor, para todos que testemunharam o que aconteceu. Para piorar, percebi que foi o barista quem me puxou para longe dela e me impediu de continuar. De repente, ele correu até ela, jogando-se sobre seu corpo, gritando e chorando. Então, ele olhou para mim,
e havia tanto rancor nos olhos dele que quase quebrou minha alma. Mas, por outro lado, eu me sentia aliviada. Eu havia eliminado o monstro que arruinou minha vida. Depois de um tempo, ouvi o som das sirenes da polícia se aproximando. Poucos momentos depois, minha mãe foi levada para o hospital. Felizmente, ela não morreu durante o meu ataque, mas foi por muito pouco. Foi quase um milagre que ela tenha sobrevivido. Como dizem, erva daninha nunca morre. Quando confessei o que fiz, o detetive olhou para mim com uma expressão de incredulidade. Acho que ele nunca tinha lidado com uma situação assim antes. Ou talvez sim. Vai saber. Depois de um tempo, minha mãe conseguiu se recuperar totalmente dos ferimentos e, surpreendentemente, não prestou queixa contra mim. Talvez porque não quisesse que eu contasse minha verdade e destruísse a reputação dela diante do círculo de amigos que a consideravam uma santa. Ela preferiu me deixar como a filha desequilibrada e problemática que a atacou em meio a uma crise de drogas ou algo do tipo. No final, sempre foi sobre ela. Mas eu não me importo mais. Nunca voltei para aquela casa, e nem pretendo. Ainda moro com minha amiga Salma, mas agora em outra cidade. Retomei meus estudos e comecei a fazer terapia, na esperança de começar a me curar. Eu não tenho muita certeza de como começar isso, mas acho que o melhor é te contar como eu acabei nessa situação. Peço desculpas desde já se a história for um pouco longa, mas eu tenho muita coisa para contar. A verdade é que eu nunca imaginei me encontrar em um cenário como esse. Eu não sou um guerreiro treinado nem nada disso. Não me considero um cara durão de jeito nenhum. Até aquele momento, eu tinha tocado em uma arma algumas vezes na vida, tipo quando estava brincando de canhão no quintal ou com aquelas armas de paintball. Minha atenção sempre esteve em quadrinhos e videogames, como qualquer garoto da minha idade no ensino médio. Depois do colégio, entrei na faculdade e me apaixonei por programação, o que se tornou meu forte. Terminei o curso e arrumei um emprego em uma empresa pequena que desenvolvia jogos. Até 2020, eu morava sozinho, curtindo minha independência. Mas, como todos sabem, aquele ano foi um desastre para o mundo, e para minha família, seria o começo de um inferno que mudaria nossas vidas para sempre. Durante a pandemia, minha mãe finalmente decidiu se divorciar do meu padrasto, depois de anos aguentando o abuso verbal e físico dele, que só piorou durante a nossa quarentena juntos. Ela então passou a ser responsável por si mesma e pelo meu irmão mais novo, que só tinha 12 anos. Minha mãe sempre foi forte, apesar das dificuldades, estava se virando. Mas, com o fechamento das empresas por conta da pandemia, ela perdeu o emprego, e isso foi um golpe duro para todos. Assim que soube disso, não pensei duas vezes e saí de casa e fui morar com eles. Vendi tudo o que pude e coloquei o resto em um depósito, porque não podia deixar minha família na rua, especialmente no meio de uma pandemia que estava assolando o mundo. O lockdown foi uma experiência mista para nós. Eu passei a ser o responsável pelas finanças, já que o meu trabalho era em grande parte remoto, então não foi tão afetado. Mas o pouco dinheiro que eu tinha guardado, usamos para comida e outras contas. Felizmente, minha mãe sempre gostou de roupas vintage, então não hesitou em começar a vender algumas coisas dela pelo eBay. Graças a isso, pelo menos financeiramente, conseguimos sobreviver. No entanto, como costuma acontecer, o bem-estar nunca é completo, e o meu padrasto ainda era um grande problema nas nossas vidas. Eu a incentivei a pedir uma medida protetiva contra ele depois de tê-lo expulso, mas ela ainda o deixava ver o meu irmão. Eu preferiria outra coisa, mas não achava justo separar meu irmão do pai dele, enquanto ele mantivesse a calma e ficasse longe de minha mãe. Então, decidi ficar fora disso e evitar qualquer confronto. Felizmente, no ano seguinte, os confinamentos terminaram e começamos a voltar a nossas vidas. Eu voltei para o escritório e meu irmão finalmente voltou à escola. Não demorou muito para minha mãe conseguir um emprego de meio período em um bar no centro da cidade. Não era a situação ideal que todos queríamos, mas pelo menos era um bom começo. No entanto, a sombra do meu padrasto ainda pairava sobre nós, como sempre, ele não podia deixar de arruinar tudo.
descobriu onde minha mãe trabalhava e, como um verdadeiro idiota, começou a aparecer no bar e causar confusão para ela. Minha mãe, que já tinha muita experiência lidando com o comportamento dele, especialmente quando ele bebia, tentou ignorá-lo e suportar suas provocações, como sempre. Mas naquela noite foi diferente. Meu padrasto exagerou e, em um ataque de loucura, jogou um copo de cerveja na cara dela. Felizmente, naquela noite, os valentões do bar deram o troco nele e o empurraram para fora. Eu gostaria de poder dizer que isso ensinou uma lição, mas, como geralmente acontece com esses caras, ele não aprendeu nada. Ele ficou esperando na porta do nosso apartamento, em um estado lastimável, e quando minha mãe chegou, ele começou a bater nela sem piedade, como um cão raivoso. Graças a Deus, ela conseguiu escapar das garras dele e se refugiar dentro do apartamento. Eu estava fora naquela noite, lidando com um prazo importante no trabalho. Você não pode imaginar o quanto me culpei por não estar lá, porque se eu tivesse estado, talvez o que aconteceu a seguir pudesse ter sido evitado. No dia seguinte, cheguei em casa tarde, completamente cansado, e a primeira imagem que vi foi o rosto da minha mãe, cheio de hematomas, mas principalmente de desespero. Isso me fez ferver de raiva. Não aguentei mais. Quem aquele bastardo achava que era? Eu estava tão furioso naquele dia que disse para minha mãe que, se a polícia não resolvesse isso de uma vez por todas, eu resolveria do meu jeito. Acho que minha mãe percebeu o quão sério eu estava e ficou assustada, mas, em vez de me impedir, parecia que ela já tinha um plano para pôr fim a esse abuso maníaco sem arruinar completamente nossas vidas. Ela me pediu para ouvi-la, e embora eu estivesse realmente furioso, decidi ouvir. Mas, na minha cabeça, eu ainda pensava em chamar a polícia. Ela me lembrou que já tínhamos chamado a polícia várias vezes antes, e seja por X ou Y motivos, ele sempre saía impune, como se nada tivesse acontecido. Então, em vez de continuar com a mesma história, minha mãe sugeriu que nos mudássemos para um lugar onde seria mais difícil para ele nos incomodar. Eu pensei um pouco sobre isso e, na verdade, não parecia uma ideia tão ruim assim. Afinal, eu poderia voltar a trabalhar remotamente, o emprego dela no bar não era grande coisa, ela poderia facilmente encontrar outra coisa, além de que o distrito escolar, que já não era a melhor opção, tinha se tornado caótico desde a pandemia. Basicamente, não tínhamos nada que nos ancorasse ali. Até nosso apartamento era alugado, mas o mais importante era que precisávamos de uma saída. Pensei nisso com calma naquele dia e logo percebi que nos mudarmos para outro lugar poderia ser nossa melhor opção naquele momento. Talvez eu tivesse mais a perder, mas achei que, graças à minha profissão, eu poderia arranjar algo onde quer que fossemos. Então, nos organizamos e começamos os preparativos. Naquela noite, empacotamos tudo o que podíamos nos carros, e enquanto fazíamos isso, percebi que minha mãe estava colocando o revólver antigo do meu pai no bolso da bolsa dela. Eu a olhei surpreso, mas ela simplesmente fechou rapidamente a bolsa e foi voltar a trabalhar. Então, decidi não dizer nada. Afinal, aquele bastardo poderia reaparecer, e era melhor que ela tivesse uma forma de se defender. Na manhã seguinte, acordamos cedo e pegamos a estrada. Não contamos para ninguém que estávamos indo embora, nem mesmo para o senhorio do apartamento, porque a ideia era que, se alguém precisasse saber, descobriria quando chegássemos à nossa nova casa. Viajamos em caravana o dia todo e só paramos para um lanche rápido por volta das 18 horas. Finalmente decidimos alugar um quarto para a noite, e eu pedi algumas pizzas para o jantar. Mas, justo quando estávamos prestes a terminar, minha mãe recebeu uma mensagem do meu padrasto. Ela empalideceu enquanto lia e ficou olhando para a tela, boquiaberta. Vendo a expressão dela, eu peguei o telefone dela e li a mensagem em voz alta. Você realmente achou que eu ia deixar você fugir assim com o meu filho? Meu irmão e eu nos olhamos horrorizados, e sem pensar, corremos para a janela para olhar. Eu puxei as cortinas de repente e olhei para o estacionamento, mas foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Ele me viu primeiro e começou a correr em direção ao nosso quarto. Eu fechei as cortinas, mas já era tarde demais. Só podíamos nos olhar com medo, esperando. O silêncio era assustador. O som dos passos dele estava cada vez mais perto,
e uma onda de nervosismo tomou conta de mim da cabeça aos pés. Sem contar o estado da minha mãe. Na minha cabeça, eu só conseguia comparar com a ansiedade de esperar uma bomba explodir. Naqueles momentos, eu lutei contra a vontade de vomitar, enquanto aos poucos os passos dele se transformavam em batidas surdas. Ele bateu na porta várias vezes, mas obviamente não abrimos. Em um momento, parecia que ele tinha desistido, e eu comecei a pensar que talvez tivéssemos sido salvos. Depois de alguns minutos, minha mãe foi até a porta e olhou pelo olho mágico, mas logo se afastou rapidamente quando a porta foi arrancada das dobradiças, com um estrondo, e se abriu de repente. Meu irmão e eu tentamos correr, mas era tarde demais para minha mãe. Ela ficou presa, e meu padrasto a agarrou pela camiseta e começou a bater nela na cara com uma brutalidade inimaginável. Era uma cena assustadora e completamente desesperadora. Cada soco que ele dava nela a jogava para trás, como se fosse um boneco de pano. Meu irmão ficou parado lá, em desespero, implorando para o meu pai parar, enquanto eu corria em direção a ele tentando impedir, mas ele me deu um soco e me derrubou. Ele estava completamente fora de controle. Nunca o tinha visto tão furioso, parecia um animal selvagem em fúria. Não havia nada que eu pudesse fazer, ele era um cara enorme, forte, uma verdadeira máquina de batalha, graças aos anos de trabalho físico como operário de construção. Naquele momento, percebi que havia chegado a um ponto crítico e, se quisesse ajudar minha mãe, tinha que agir imediatamente. Então, sem pensar em mais nada além da urgência de salvar minha mãe, caminhei rapidamente até a bolsa dela e peguei a arma do meu avô. Tudo parecia um pesadelo. A única coisa que lembro é que, com 3 movimentos rápidos, puxei o gatilho. O barulho foi abafado, e meus ouvidos estavam zumbindo. Então, vi meu padrasto parar por um segundo, me olhando com uma expressão de total surpresa. Louco como parece, ele aparentemente achava que poderia matar minha mãe e levar meu irmão consigo, sem que nada acontecesse. Fiquei chocado. Eu podia perceber que ele achava que conseguiria escapar disso, mas me recuperei desse pensamento quando vi ele cambalear e cair logo do lado de fora da porta. Foi só então que tudo realmente caiu a ficha. Cautelosamente, passei por cima do meu irmão, que estava deitado no chão chorando, e dei um chute no meu padrasto para ver se ele ainda reagia, mas ele não fez nada. Olhei para minha mãe, que estava caída inconsciente no chão, o rosto todo machucado, e pensei que ela pudesse estar morta, o que fez meu coração apertar em um punho. Naquele momento, coloquei a arma no bolso e corri para pegar meu telefone. Sem perder um segundo, liguei para o 911. Só para garantir, deixei a arma na bolsa da minha mãe. Não queria que a polícia pensasse que eu era o problema, como se eles não fossem descobrir de qualquer forma. Felizmente, a ajuda chegou rapidamente, e ela foi levada ao hospital, mas eu teria que ficar com os policiais. Não demorou muito para eu contar tudo assim que começaram a me fazer perguntas, incluindo sobre nossa história com ele. Me fizeram as mesmas perguntas várias vezes, provavelmente para ter certeza de que eu não mudaria a história, mas depois de algumas horas, parecia que eles estavam satisfeitos, porque me deixaram ir para o hospital. Algumas horas depois, me disseram para não sair da cidade até o caso ser resolvido, o que não me importava, já que o motivo pelo qual fugimos tinha sido resolvido. Eles pegaram a arma como evidência, e isso me incomodou um pouco, porque era a arma de serviço do meu avô, quando ele era xerife, e eu imaginei que nunca mais a veríamos. No fim, se esse fosse o preço a pagar pela segurança da minha mãe, valeria a pena. Quando finalmente cheguei ao hospital, ela estava em cirurgia. O médico me deu um diagnóstico que não parecia nada bom. O rosto e o crânio dela estavam fraturados, e parecia que ela tinha um inchaço no cérebro. Também havia o medo de que ela pudesse perder a visão de um dos olhos, mas, apesar de todas essas notícias ruins, fiquei extremamente aliviado ao saber que ela havia sobrevivido ao ataque. Agora, tudo estava nas mãos de Deus. Assim que saí da sala, me juntei ao meu irmão na sala de espera. Ele parecia em choque. As últimas horas tinham sido um verdadeiro turbilhão emocional para ele. A maioria dos adultos nem passa por tudo isso em toda a vida, e ele, com sua idade jovem, teve que lidar com toda essa tragédia, algo que partiu meu coração.
Sentei ao lado dele e o observei por um tempo, enquanto ele parecia perdido em seus pensamentos. A TV estava ligada, mas ele assistia como se a vida dele dependesse disso. Decidi quebrar o silêncio me desculpando pelo que fiz. Não estava arrependido pelo que fiz, mas achei injusto que ele tivesse que ver aquilo. Então, Nicholas se virou para mim, ainda pensativo, e depois de um momento de reflexão, disse: "Tá tudo bem, ela estava em perigo, ela o amava, mas ele era um monstro. Não se sinta mal, mãe está viva por sua causa." A resposta dele me deixou sem palavras e com um nó no coração. Nunca o tinha visto expressar sentimentos tão intensos antes. Eu fiquei sem fala e tudo o que consegui fazer foi dar-lhe um grande abraço. Algumas horas depois, minha mãe saiu da cirurgia e nos deixaram vê-la. Tentei preparar minha mente para o que encontraria, mas fiquei chocado com sua aparência de qualquer forma. A cabeça dela estava quase 2 vezes maior e toda enfaixada, exceto por finos tubos saindo dela. Consegui me controlar, mas meu irmão foi outra história. Ele estava em prantos, e eu não o culpava. Ver a própria mãe assim não era algo que uma criança deveria ter que enfrentar. Eu estava segurando as lágrimas também, para que ele não visse o quanto eu estava arrasado por dentro. A próxima semana foi uma longa espera no hospital. Eles nos deixaram dormir lá, o que foi um alívio. Além disso, conseguiram um quarto de motel novo para que pudéssemos descansar em uma cama de verdade ou simplesmente ficar à vontade. Mas, felizmente, minha mãe se recuperou bem, e quando finalmente teve alta, ela conseguiu juntar o suficiente para alugar um novo apartamento, mais espaçoso e confortável que o antigo. Desde então, a saúde dela teve altos e baixos, mas, no geral, tudo tem ido muito bem, muito melhor do que quando ainda tínhamos a sombra do meu padrasto sobre nós. Até o Nicholas está bem mais feliz agora e quase nunca fala nele. Quanto a mim, encontrei um novo emprego onde sou bem pago, o suficiente para continuar sustentando minha família e pagar as despesas médicas da minha mãe, mas, no geral, tudo está bem melhor agora. E devido às circunstâncias em que tudo aconteceu, a polícia determinou que agi em legítima defesa e que minha ação foi necessária para salvar a vida da minha mãe, então não enfrentei nenhuma acusação. Quando eu era pequeno, meu amigo Lewis e eu combinamos de fazer uma noite do pijama na casa dele. A mãe e o pai dele tinham se separado há alguns meses, então, para ajudá-lo a passar por essa fase difícil, ela fez de tudo para agradá-lo. Não é que ela estivesse mimando ele, mas estava dando muitas coisas para animá-lo e fazê-lo se sentir bem. Para ser sincero, tinha suas vantagens e noites do pijama com amigos, um Xbox novo, um celular novo e mais liberdade. Mas também tinha momentos em que dava para perceber que aquilo estava pegando pesado para ele. O lance é que, por causa dessa situação, eu pude ficar mais próximo dele e oferecer o apoio que ele precisava, o que, ironicamente, me colocou numa das piores experiências da nossa infância. Estávamos no meio da noite do pijama e a mãe dele convidou um amigo, que estava um pouco atrasado. Em um certo momento, eu fiquei com sede e decidi ir até a cozinha pegar um copo de água. Para fazer isso, precisei passar pela sala de TV, e foi quando eu encontrei o amigo da mãe dele, um cara que estava claramente perto demais dela para ser apenas um amigo. Quando nos vimos, eles se separaram rapidamente, com a típica reação de quem foi pego em algo que não queria que víssemos. Eu fiquei tipo, ok, tudo bem, não me olhem, e fui até a sala de volta, me sentindo super desconfortável. Quando cheguei na sala, mencionei o que tinha visto para o Lewis, e aí foi um erro monumental que eu me arrependo até hoje. Fiquei claro para mim que ele não ficou nada feliz de saber que a mãe dele estava com outro cara. Naquela época, a gente ainda era só adolescente e não entendia muita coisa. Para ele, aquilo era inaceitável. De certo modo, ele ainda não tinha superado o fato de a mãe dele não estar mais com o pai dele, e não conseguia se ajeitar direito. Por um momento, eu achei que ele ia descer lá e expulsar o cara de casa, mas, em vez disso, ele fez algo muito pior. Ele mandou uma mensagem para o pai dele dizendo que havia um cara na casa dele com a mãe. Não acreditei no que ele estava fazendo, e eu me senti terrível. Sabia que a situação já estava tensa, mas agora estava ameaçando piorar.
Quando ele desligou o celular, se virou para mim com um sorriso forçado e soltou que o pai dele estava vindo, e foi aí que eu soube que meus medos se confirmaram e que uma tempestade estava por vir. Por que eu não tinha ficado quieto? Pensei comigo mesmo. Eu queria sair de lá o quanto antes, mas, ao mesmo tempo, minha missão era ser um bom amigo para o Lewis, e eu não podia deixá-lo sozinho lidando com o que estava prestes a acontecer. Em minha casa, tudo era paz e amor, meus pais sempre estiveram juntos até meu pai falecer, e eu achava que aquilo era o normal, pelo menos até ver o que estava acontecendo na vida do Lewis. Isso me deu uma mistura de pena e culpa por não querer ficar, mas eu tinha uma sensação de que a catástrofe era iminente. Eu não tinha ideia de quão feio aquilo ia ficar. O quarto do meu amigo dava para a entrada da casa dele, então, quando o pai dele finalmente chegou, nós pudemos ver e ouvir praticamente tudo. Esse cara não estava de brincadeira. Ele desceu a entrada da garagem a toda velocidade, freou de repente e nem se deu ao trabalho de fechar a porta do carro antes de sair. O Lewis ficou olhando para ele como se o pai dele fosse um super-herói montado em um cavalo branco, até que de repente ele sussurra para mim: "Vá não, acho que meu pai está com uma arma." Essas palavras me deram um calafrio na espinha e um soco no estômago. Eu já estava prevendo que aquilo acabaria em gritos e brigas, mas tiros? Isso já era um nível de caos que eu definitivamente não estava preparado para enfrentar. Então, lá estávamos nós, ouvindo pela janela aberta, enquanto o pai do Lewis começava a bater na porta feito um maluco, perguntando onde estava o cara, e a mãe dele tentando se fazer de desentendida, dizendo que não sabia do que ele estava falando. Mas, num piscar de olhos, o cara surtou e gritou para ela: "E não mente para mim, Lena. Onde ele está? Abre a porta ou eu vou derrubar." A tensão estava no ar, e dava para sentir a nervosismo envolvendo a todos nós. Eu não conseguia deixar de me sentir culpado pela confusão. Então, a mãe dele soltou: "Quem te disse isso?" E eu fiquei apavorado, porque eu sabia que fui eu quem falei. Nesse instante, senti um peso total de culpa. O pai do Lewis gritou: "Você é uma maldita mentirosa, Lena, sai da minha frente." De repente, ouvimos mais um grito sobre a confusão e depois, um outro homem gritando: "Quer me ver? Então tô indo." Essas palavras foram seguidas de um silêncio ensurdecedor. Depois, começamos a ouvir passos no primeiro andar. Foi quando... Bam, bam, bam. 3 tiros seguidos ecoaram pela casa. Agora, eu e o Lewis estávamos em um nó de nervos, sem conseguir processar o que estava acontecendo. A mãe do meu amigo estava gritando e chorando desesperada, e eu não sabia se o namorado dela tinha sido baleado, se ele tinha atirado no pai do Lewis ou se a mãe dele tinha sido atingida. Não sabíamos de nada. O clima estava pesado, e para piorar, eu tive que pegar o celular do Lewis para ligar para o 190. Ele estava tão nervoso que não conseguia falar. Já estava lidando com a separação dos pais e agora isso. Eu não o culpei por estar em choque, porque 3 tiros não eram fáceis de lidar. A mãe do Lewis estava chorando, e nós sabíamos que devíamos descer para ver o que estava acontecendo, mas a operadora nos orientou a ficar onde estávamos, já que não sabíamos quem estava atirando e se ele ainda estava por ali. A gente fez o que foi dito e, no fim, todo mundo estava bem. Acontece que o pai do Lewis foi direto confrontar o amigo da mãe dele, e assim que o viu, apontou a arma para ele. Mas, vendo que o outro também estava armado, o amigo foi rápido e conseguiu fugir pela parte de trás da casa. O pai do Lewis correu atrás dele, disparando 3 tiros, mas ele só queria assustá-lo. Quando soubemos que ninguém havia sido atingido, senti um peso enorme saindo das minhas costas. Porém, o que aconteceu foi assustador e, no final, o pai do Lewis acabou indo parar atrás das grades por um bom tempo.